Muito bem, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um workshop online Rosana já. promovido pelo JAPTEC, aqui do CRA São Paulo. A Eu Rosana já. peço para nosso líder, François, fazer a abertura oficial do nosso encontro de hoje. Boa noite a todos. Estamos fazendo mais um encontro, mais um workshop da nossa célula de transformação organizacional, que pertence ao núcleo de inovação do GAPTEC, que é o Grupo de Excelência em Administração e Tecnologia do CRA de São Paulo. Nós estamos fazendo uma caminhada em cima das principais nuances da transformação organizacional. E nesse nosso encontro de hoje, nós temos a grande honra de ter Roberto Carvalho, que é um administrador já há muitos anos, coacher e também um grande consultor de empresas. E ele vai falar para nós um pouquinho a respeito da jornada, né, da transformação organizacional. É um tema que ele vai mostrar para nós um pouquinho sobre como executar a coisa, né? Então a gente já conversou sobre o que é, a gente já conversou de como as organizações se preparam para isso e agora nós vamos falar da jornada que isso vai tomar para as organizações. Roberto, a palavra é tua. Obrigado, François. Obrigado, Celso. Bom, é uma honra estar aqui com todos vocês. E vamos lá, né? Vamos tentar entender um pouco essa temática de transformação organizacional, porque ela, obviamente, é um tema bastante amplo. Existem várias vertentes ou várias portas pelas quais a gente pode entrar para tratar desse tema, né? Como o François já colocou, essa é uma iniciativa que faz parte da série, que é uma série, né, de workshops de transformação organizacional, é parte de um programa de disseminação de conhecimento do GAPTEC e especificamente do Núcleo de Inovação. Então, ou seja, é um tema que a gente já vem debatendo sobre outras perspectivas, etc. E a minha expectativa aqui é de humildemente poder colaborar para fomentar a crítica sobre esse tema e eu espero que com isso as pessoas que venham assistir esse vídeo possam se inspirar, né, para ver por qual caminho possam iniciar a transformação organizacional das suas organizações, né? Então, essencialmente, nós vamos falar sobre a jornada da transformação e vamos começar a entender o que é transformação, né? Para a gente conceituar minimamente o que pode ser entendido, compreendido como transformação. Então, o primeiro ponto é que a transformação ela implica numa mudança profunda, né? Ela vai além de uma mudança, ela vai além de algo que setorialmente ou de uma forma mais apartada você implemente numa organização. Então, quando a gente pensa em transformação, a gente pensa no todo. Ou seja, tanto internamente dentro da organização, mas obviamente olhando para o mundo lá fora, sejam os clientes, o mercado como um todo, seja a tecnologia, como é que as organizações vão se transformando para, ao mesmo momento que elas respondem ao estímulo de uma transformação externa, elas também são agentes propagadores disso, né, e criadores da transformação. Então, esse é um ponto que eu acho que é interessante, que ao mesmo tempo que que eu digo a gente empresa, provoca uma transformação no mercado, como um todo, a gente também sofre esse mesmo estímulo. Então, a gente cria estímulos que transformam o mercado e também sofre de outros estímulos que vão acontecendo de fora para dentro. Então, isso é um modo contínuo e, portanto, já é uma primeira premissa para a gente entender que a transformação organizacional ela não é algo estanque. Você não transforma e acabou, né? Você constantemente deve pensar, deve ter um olhar para a transformação organizacional e tendo em vista, inclusive, toda a transformação que acontece na sociedade como um todo, cada vez de uma maneira mais acelerada e mais intensa.
A transformação ela vai trazer como uma consequência natural um impacto que vai afetar todos os aspectos da organização. A gente deve pensar a transformação, mais uma vez, como um todo. Ou seja, é, todos os aspectos. Isso aí envolve a forma como eu produzo, se for o caso de uma indústria, a forma como eu produzo, o que eu produzo. Eu começo a olhar para, se não olha, para a questão, a temática de ESG, eu começo a olhar para o padrão de comportamento do meu consumidor, a forma como eu contrato, a forma como eu trato os meus colaboradores internos, o mercado, os clientes, os parceiros e por aí vai. Então, tem um impacto que, a depender do teu cenário atual, pode ser uma mudança substancial, né? Meio que da água para o vinho. Claro, a depender da tua organização, de cada cenário é um cenário. Mas o importante é que a transformação organizacional tem essa característica de ser uma transformação abrangente. E isso nos inspira para pensar de uma maneira sistêmica as organizações, não mais como um conjunto de blocos, mas sim como um sistema dinâmico que age e interage constantemente, internamente e externamente. Então, de novo, ela gera estímulos e ela responde a esses estímulos. E isso é contínuo, é constante, certo? E é o que pode ser, que a gente pode entender aqui como um fio condutor para essa transformação organizacional, é a visão que a gente defende, né? Então, é em cima de algum credo que a gente elabora num determinado momento e que a gente plota, ou a gente define uma visão de futuro para onde a gente quer caminhar. Ou seja, eu estou nesse momento aqui, quero chegar num determinado patamar, numa determinada posição, numa determinada situação, e para isso eu preciso me transformar. Né? E aí, mais uma vez, não é uma transformação unicelular, é uma transformação que ela é neural, ou seja, ela vai criar outros desdobramentos, fatalmente vai criar desdobramentos internos e externos. Né? E isso traz para a gente o grande desafio da gente pensar, e para tudo que eu disser, sempre tem um senão, talvez, um porém, etc. E é verdade, mas a gente pensar assim, como é que a gente se desapega de um modelo, eventualmente, que eu tenha como tradicional dentro de casa. E isso é uma decisão que não é necessariamente uma decisão fácil, é um pouco de implementar, obviamente. Okay? E aí, quando a gente fala, então, de transformação, a gente tem várias, como eu comentei no início, tem várias portas de entrada. Né? Então, existem alguns aspectos que por onde a gente pode começar uma transformação, mas que, de uma maneira ou de outra, didaticamente falando, todas elas vão fazer sentido, estarão presentes dentro dessa jornada. Primeiro, né, a transformação digital, que acho que é uma dos aspectos mais falados e mais discutidos atualmente, que é a transformação digital. Então, eu convido você a pensar o seguinte, a refletir sobre a situação atual da tua organização. Se ela ainda opera no modelo digital, ou, perdão, analógico, eu convido você a pensar, né, a dar as mãos ao digital, para que seja inserido, né, dentro da tua organização em algum momento, em alguma esfera, seja num processo, seja na tua linha de produção, seja na sua pesquisa de mercado, seja na elaboração de novos planos estratégicos e por aí vai. Então, a transformação digital, ela está aí, né, e cada vez mais evidente, cada vez mais profunda e cada vez mais acessível e, em alguns casos, em vários casos, a custos ridiculamente baixos. Então, acho que, assim como nós tivemos a transformação, né, da linha de telefone analógica, e hoje que a gente pagava uma fortuna, e hoje você vai em qualquer local, você sai com o celular com linha e tudo, acho que as plataformas de tecnologia, especialmente a de inteligência artificial, não exclusivamente, mas elas estão aí cada vez mais alinhados a lógicas de negócio e cada vez mais palatáveis, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro para as organizações.
Né? Então, o que a gente deve pensar? Né? A partir da realidade da tua organização, da tua empresa, como que a gente adota uma tecnologia, como é que a gente implementa novas ferramentas digitais ou sistemas de informação que vão, evidentemente, adicionar valor à tua lógica de negócio vigente. Né? Então, é claro, a tecnologia ela pode ser aplicada numa linha de produção, no desenvolvimento de algum produto, uma linha de pesquisa, enfim, você tem uma quantidade substancial de possibilidades onde a tecnologia ela pode ser um grande aliado. Mas para isso, a gente precisa, evidentemente, estar aberto a. Então, de abrir a janela, de olhar para fora, ver aonde quais são as tecnologias que hoje eu não tenho e que se eu tivesse adicionaria valor à minha empresa, ao meu produto, à minha marca e por aí vai. Mudança de processos, né? A tecnologia também, né? A digitalização, ela também favorece uma otimização de processos, sejam processos administrativos, burocráticos, de novo, produtivos. Né? A tecnologia ela pode contribuir com saltos gigantescos nessa caminhada, de você ter mais proximidade com o mundo lá fora, com o uso da tecnologia, com o uso da transformação digital. Então, você tem desde operações de call center, né, até desenvolvimento de produtos, pesquisa de mercado, automação de processos internos. A gente vê muito, todo mundo que aqui que usa a internet, evidentemente, você faz uma pesquisa de um produto, dali a pouco você tem várias ofertas daquele produto, de produtos similares, etc. Tudo isso é feito, é baseado em tecnologia, que há algum tempo você teria uma dificuldade muito grande, um custo muito elevado, uma margem de erro muito grande para ter esse grau de assertividade. Onde hoje você consegue fazer isso de uma maneira muito mais escalada, né, e muito mais assertiva. Então, ou seja, a tecnologia nos ajuda a ter uma otimização de processos, com redução de custos e com uma assertividade ainda maior. Além do que, ela também possibilita e promove, torna possível a prototipação de alguns novos modelos de negócio, né? Onde você pode testar no mercado A, B ou C, enfim, no recorte que fizer sentido para a tua organização. A tecnologia permite você fazer testes e com essa base de dados que você adquirir, você fazer simulações. E, de novo, também no espaço de tempo muito curto, com uma assertividade muito maior e com indicações de ações futuras a partir daquilo que é digerido através da tecnologia. Okay? Cultura da inovação. Então, a transformação digital, ela demanda por uma cultura de inovação. É preciso que nós trabalhemos na mudança cultural de uma organização para que ela entenda isso como uma possibilidade, como um aliado. A gente tem a tendência natural de evitar aquilo que a gente desconhece, né? A gente tem uma tendência natural a recusar aquilo, olhar para o retrovisor e falar assim, isso aqui sempre deu certo até agora, por que eu vou mudar? Então, essa quebra de paradigma é um ponto crucial para que a transformação aqui no aspecto do digital seja possível, né? Até porque as tecnologias elas também estão se transformando, elas também estão evoluindo. Então, esse hiato de tempo, né, que eventualmente a gente esteja acostumado a ter um produto já 100% consolidado para a gente fazer o uso, o consumo dele, isso vai caindo por terra na medida que a própria tecnologia vai aprendendo, né, com o uso, com o próprio uso dela mesma, ela vai aprendendo e vai trazendo novas e novas e novas melhorias. Então, portanto, e reforçando o que eu falei no início, a transformação digital é um modo contínuo, né? Tudo que a gente vai falar aqui hoje, pode ser que daqui dois ou três dias já tenham outras soluções, já tenham outras abordagens e outras perspectivas, porque realmente
é um movimento extremamente dinâmico. Então, a gente ter na cultura da organização a percepção da inovação como um elemento alavancador do negócio como um todo, em todos os seus aspectos, ele é fundamental. Né? A transformação, portanto, cultural. Né? Então, a gente trabalha aqui com a questão dos valores organizacionais. Em algum momento, e claro, mais uma vez, a depender da realidade da tua organização, do momento que ela está, da maturidade que ela está, eventualmente você precisa repensar ou redefinir o conjunto de princípios que guiam a tua empresa. Aquilo que funcionou durante muito tempo, eventualmente pode não ser mais útil, pode não ser mais produtivo, pode não fazer muito mais sentido. Então a gente precisa ter essa coragem, por assim dizer, de redefinir, ou de pensar, ou de repensar, ou ter um senso crítico em cima daquilo que nos trouxe até hoje, até aqui, até agora. Porque, de novo, é bastante possível que seja necessário um redirecionamento nessa questão. E isso é um pilar, né, fundamental para que todo e qualquer, a gente está falando aqui da transformação digital, agora aqui da cultural, mas da transformação organizacional, nenhuma organização vai permitir ou fomentar uma transformação se ela não se permitir a si mesma a abrir mão daquilo que ela eventualmente tenha como uma verdade absoluta ou enraizada ao longo da sua história. A gente tem que olhar também, dentro ainda de cultura, né, comportamentos que a gente deseja, que a gente anseia para que fomentem, para que dê amparo a esse processo de mudança. Porque é claro, perdão, é claro que a transformação organizacional ela passa necessariamente pelas pessoas, não é? Que são ou os maiores promovedores dessa transformação ou as maiores barreiras para que isso aconteça. Então, a gente precisa pensar em promover atitudes que reflitam essa nova cultura que a gente gostaria de implementar, que a gente está definindo e por aí vai. Tá? Lideranças. A camada de liderança da organização também um ponto chave para que isso aconteça, porque é ela quem vai, mais uma vez, dependendo da tua estrutura, do teu tamanho, da tua lógica de negócio, mas em princípio é a liderança, e pode ser você mesmo, né? É a liderança quem vai direcionar essa transição. Lembrando que toda e qualquer transição, toda e qualquer mudança para algo que é, em princípio, desconhecido, ela gera, no primeiro momento, uma refração. Né? Então, é preciso uma liderança forte que tenha uma habilidade de comunicação, de argumentação e de negociação interna para que você consiga ter as pessoas, ou né, internamente, especialmente, que possam abraçar essa nova definição de cultura, essa nova orientação e que sejam sustentadores desse processo de transformação. Não é? E para isso tudo, pessoal, quando a gente fala de uma transformação dessa, a gente começa a trazer aqui, no bojo dessa discussão, a possibilidade de trabalhar com o erro, ou a possibilidade da gente começar a fazer experimentações. Então, algumas organizações mais tradicionais têm uma certa aversão a isso, né? Mas isso é o que pede uma transformação, né? E aí a gente está indo numa escala aqui que vão se somando. Eu falei da digital, agora da cultural, mas esses elementos eles estão, a gente está separando aqui academicamente, mas eles estão todos intrinsecamente conectados e ligados. Então, a transformação ela vai impactar essencialmente nos indivíduos que estão que estão dentro da tua organização, né? E claro, vai impactar no mercado, vai impactar no seu cliente final, no seu fornecedor, né? E mesmo nos seus concorrentes e por aí vai. Então, trabalhar essa cultura organizacional para que ela saia do papel, né? Saia do campo das ideias, que ela precisa acontecer por ali, né? Da gente pensar, definir, redefinir, ter um senso crítico em cima dos pontos que forem levantados, mas a partir desse momento, como é que a gente vai defender essa ideia? Porque é bastante possível que nós tenhamos
forças contrárias a essa movimentação. Então, é importante ter uma liderança que comunique bem, que negocie bem, que tenha poder de persuasão, né, e que efetivamente defenda e compreenda. Você não vai defender se você não compreender os caminhos pelos quais, eventualmente, você defina, né, nesse processo, nessa jornada de transformação organizacional, né? E aí, nessa esteira, a gente começa a pensar também numa transformação estrutural, que pode ser uma demanda que você tem em decorrência dessa jornada como um todo. E quando a gente fala da transformação estrutural, evidentemente você tem que fazer uma análise da tua estrutura, não é? Identificação onde você tenha pontos que são, no momento de hoje, né? Olhar para a tecnologia, olhar para o mercado lá fora, olhar para a minha realidade e entender que sim, é bastante possível que eu tenha focos de ineficiência dentro da minha estrutura. Não por conta das pessoas, mas por conta do seu histórico, não é? E por também serem vulneráveis ou serem passíveis de serem automatizados ou de serem otimizados pelo uso da tecnologia. Então, a análise organizacional, ela também é fundamental e ela vai dando sustentação aos steps, aos passos anteriores. Então, elas vão se somando e vão se combinando nessa jornada. A gente, mais uma vez, a gente não pode partir do princípio de que a transformação organizacional ela vai acontecer dentro de uma reunião de conselho, por exemplo, né? Ela pode ser definida ali, mas a gente precisa cascatear, precisa ter ações que deem concretude, que deem palpabilidade àquilo que está sendo imaginado. E a análise organizacional é um dos aspectos a serem pensados, a serem discutidos dentro da organização. Tudo isso faz parte de uma transformação organizacional. E aí, a partir desta análise que eu faço, muito possivelmente eu preciso pensar ou passar por uma fase de redesenhar a minha estrutura. E redesenhar a estrutura, muito possivelmente, você vai esbarrar na sua lógica de negócio. Então, não é raro a gente ver uma empresa que vende um produto final X. Vamos pensar numa manufatura que ele faça um produto X qualquer, né? Não é raro da gente ver dentro da sua organização outras subestruturas que são onerosas e que fogem ao core business, né? Que fogem à sua razão de existir daquela empresa. Então, eu já tive organizações que tinham um produto final X, mas tinha uma estrutura, por exemplo, de tecnologia, que não era o negócio dela, que era maior do que todo o restante, e que lhe custava muito mais do que aquilo. Então, as empresas estão começando a entender, e essa reestruturação, essa transformação, de uma certa maneira, sugere com que as empresas olhem para o seu core business. Para que eu existo? O que é que eu faço? No que eu quero ser bom e ser reconhecido? E as atividades de apoio, né, elas podem ser consideradas como atividades que sejam terceirizadas, por exemplo, ou automatizadas, não é? Então, essa é uma transformação e esse redesenho estrutural, ele vai passar e ele é impactante sobremaneira. Então, existem empresas ou indústrias que ainda estão sujeitas a leis de sindicato, etc, etc, etc. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no ônibus municipal nas grandes cidades, você ainda tem a figura do cobrador de ônibus. Né? A gente sabe que hoje isso é muito pouco necessário. Né? Eu já fui em alguns prédios que tem ascensorista, que a gente sabe que também isso, né, essa atividade já não é mais necessária. Então, são dois exemplos evidentes e óbvios, mas para ilustrar de que a reestruturação dessas organizações vai passar, por um lado, a excluir algumas ações, algumas atividades e lançar novas. Então, essa mudança ela é impactante, claro, óbvio, dentro da organização, mas no mercado como um todo, no mercado de trabalho como um todo e também
no mercado educacional. Né? Então, as academias, as escolas, etc., começam a olhar para isso também, para que tragam fácil participação de conhecimento que esteja alinhado a esse processo como um todo. Né? Então, é claro, eu estou falando para um grupo de pessoas que cada um aqui tem uma situação, um cenário, um nicho de negócio, um tamanho de empresa, uma localização geográfica, uma abrangência geográfica absolutamente distintas. Mas, de uma maneira geral, o mundo inteiro está passando por isso. Né? Então, se a gente lembrar da época que a internet virou popular, por assim dizer, ficou ao alcance de todos, olha o quanto de transformação isso já não aconteceu, já não nos trouxe. Né? Então, as empresas são organismos vivos que vão agindo e reagindo também de acordo com essas mudanças que vão acontecendo. No exemplo que eu dei, impulsionado pela tecnologia, mas outras vertentes, outras forças vão surgir que vão impulsionar a transformação. E, a partir disso, a gente começa a desenhar ou a criar uma estratégia de implementação. Né? E qual é a sugestão que a gente faz? Também, reforçando, dependendo de cada cenário, que que essa implementação ela ocorra de uma maneira gradual, que haja uma transição. E aqui entra um conceito que eu acho que é interessante, que muitas empresas adotam, que é a questão da ambidestria. Né? E que dentro desse contexto que a gente está falando, no que se resume a ambidestria? Então, é a habilidade que eu tenho de manter aqui a vaca leiteira, né, aquele que paga o leite das crianças, ao mesmo tempo que eu vou criar, entre aspas, uma nova empresa, né, onde eu vou pensar em características, em aspectos, em abordagens, em tecnologias que até então eu não usei. Então, existem organizações que têm, inclusive, fisicamente separado essas estruturas, né, para que, no médio e longo prazo, essa transição aconteça. Em algum momento vai ter a chavinha que desliga aqui e vai ligar lá de novo. Enquanto isso não acontece, e eu acho que é bastante salutar, né, essas coisas vão coexistindo. Então, você tem um cenário onde você tem uma operação conhecida, validada, é uma zona de conforto que você tem, por assim dizer, e no outro lado você tem um território totalmente desconhecido, seja do ponto de vista de lógica de negócio, seja do ponto de vista da rapidez que a tecnologia te traz, que o digital, por exemplo, te traz. Né? Então, tem uma série de elementos que a gente precisa entender se a gente está adequado estruturalmente para atender aquilo que a gente pensa em criar. Então, essa implementação gradual, eu entendo, né, que ela é bastante salutar. Alguém pode falar assim, mas gradual quanto? Né? Quanto tempo? Resposta é, não sei. Depende da tua organização, depende do cenário, depende daquilo que você está propondo, depende de que ponto que você está partindo. Seja como for, didaticamente, uma implementação gradual, ela vai inclusive te ajudar no aculturamento das pessoas que vão que vão interfacear com essa implementação, com essa transformação que você está propondo. Tá bom? Então, isso acho que é um ponto que é interessante da gente considerar. E para a gente fazer isso tudo, a gente precisa fazer, evidentemente, um diagnóstico da necessidade de transformação. Né? Eu vou promover uma transformação na minha organização, mas para quê? Por quê? Aonde? Como? Em quanto tempo? Quanto que eu vou investir? Quando que eu vou começar? Né? E principalmente, por que e para que eu vou fazer isso? Né? Então, ter esse diagnóstico, ele é importante para nos dar um ponto de partida. Então, análise de mercado é um elemento fundamental para a gente olhar lá para fora. E por incrível que pareça, não são todas as empresas que fazem isso. Né? Eu vejo bastante empresa que meio que se acomodou no modus operandi, né?
e que não está se atentando para as novas demandas ou oportunidades que possam estar diante deles próprios, né? Então, análise do mercado, identificar tendência, identificar tendências de mudança no ambiente de competição, né, é fundamental, sempre foi, né? Qual que é a diferença? Por que eu trago isso agora? Porque essas mudanças, elas são cada vez mais rápidas e inesperadas. Você pisca, amanhã já tem uma coisa nova que derruba o teu produto, derruba o teu serviço, né? Vamos pegar aqui o exemplo do GPS, o aparelhinho de GPS que hoje a gente tem aqui no celular, com radar, com isso, com aquilo. Num determinado momento, quando essa tecnologia começou a ser divulgada, né, possibilitada no mercado, havia empresas que construíram, né, e foi um oportunismo bastante inteligente, construíram aquelas os aparelhos que tinha lá, o GPS, né, você comprava o mapa, etc. E tal. De uma hora para outra surgiu, tá no seu celular, você não precisa mais daquilo, matou aquele negócio, né? E por aí vai tanto. A Kodak, acho que é um exemplo muito clássico disso, né? Que ela mesma inventou a fotografia digital, deu as costas para isso e foi engolida por essa tecnologia. Então, a gente olhar a tendência do mercado competitivo, ele sempre foi e continua sendo ainda mais importante. E, de novo, o seu dinamismo nos impõe uma celeridade e uma assertividade na análise, no acompanhamento dessas tendências. E aí traz também o desafio do seguinte: em que posição a sua empresa, você pretende que a sua empresa esteja, né? Como um early adopter, ou seja, alguém que adota uma transformação, seja qual for, no início dela, promove você no ineditismo daquilo, você espera todo mundo fazer para aí você ver como é que você vai abraçar ou não. São escolhas a serem feitas, né? Cada uma tem um custo e um benefício, né? Então, agora, a gente entender para onde que o navio está indo nos ajuda a não bater no iceberg, né? O que inclusive, traz um outro desafio aos gestores, e aí quando a gente fala de pequenas e médias empresas, as startups, a gente traz o desafio para os gestores e isso é muito comum, de que eles saiam da camada do operacional e comecem a pensar e a atuar e a trabalhar na camada do estratégico, né? Então, quando você pega pequenas e médias empresas, pega empresas de TI, por exemplo, é muito comum a empresa, o fundador da empresa, ele era um grande desenvolvedor, analista de dados, o que for, e ele tem essa especialidade, ele é codificador, né, faz código de programação, etc. E tal, ele monta a empresa e fica fazendo isso, né? Isso é um grande risco, porque você continua na tua operação. Você não está no estratégico. Então, a chamada aqui é essa, né? Para fazer análise de mercado, a gente precisa estar olhando, tá lá em cima do navio para ver se a onda está vindo na nossa direção ou não está vindo na nossa direção, ok? Pesquisas internas. E aí a gente começa também a trabalhar na questão da cultura, novamente, né? Pesquisa interna é o feedback com colaboradores, identificar os pontos fortes, pontos fracos, os pontos de melhoria, né? Fazer a análise, famosa análise SWOT, né? Para a gente olhar para dentro de casa e entender que essa pesquisa interna vai nos ajudar, vai enriquecer esse diagnóstico para a transformação. Que, mais uma vez, a tecnologia ela está lá, está pronta, está bacana, está funciona, mas dentro de casa talvez não. Tá? A onda dos ERPs foi um exemplo clássico disso. Várias empresas que compraram um ERP qualquer e ficou na gaveta, né? A culpa não era do ERP, a culpa era porque eu não tinha todo um estofo interno que acomodasse esse processo de transformação. Então, eu trouxe para dentro de casa uma tecnologia boa, mas que não foi para frente, né? Isso eu cansei de ver, é muito comum, né? E invariavelmente as empresas fazem isso, inclusive com lançamento de produto, né? Que olha para dentro da gente, olha para aquilo que eu tenho, deixa eu fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Mas o que é que o mercado lá fora
está pedindo? O que é que o meu concorrente está oferecendo que eu não estou, de que maneira, de que forma, etc. E tal. E a partir daí, a gente começar a pensar em indicadores de desempenho, né, que são os famosos KPIs, né, os Key Performance Indicators, né, os indicadores chaves de performance, né, que é o que vai dar tangibilidade para aquilo que a gente está medindo. Ou seja, eu fiz essa análise, eu defini uma estratégia, eu sei por onde eu quero começar, etc. e tal, legal. Eu quero sair daqui e ir para lá. Então, criar mecanismos que permitam com que a gente mensure isso, né? E para que também você possa não apenas planejar, eu estou aqui, quero chegar ali em espaço de tempo X, mas poder, no meio do caminho, fazer essas aferições, porque, mais uma vez, as coisas mudam muito rapidamente. E aí, portanto, os próprios modelos ágeis, né, que veio do universo de TI, mas a gente tem dentro das organizações, né, sendo aplicado em outras áreas, também tem essa premissa da gente ter um checkpoint, né, em cada fase do processo, cada vez mais curto, para que a gente consiga fazer os ajustes mais rápido, mais assertivo e a custos menores. Porque essa é a lógica vigente no mercado, né? Não faz mais sentido, claro, a depender do que a gente está falando, mas não faz mais sentido eu esperar 6 meses para ver se vai dar certo, para daí, né, fazer os ajustes necessários. Esse tempo, essa elasticidade de tempo, ela com algumas exceções, ela não é mais tolerável, né? E se você ainda está nesse ciclo evolutivo, você tem uma grande tendência à ociosidade operacional, né? Muito bem. E como é que a gente faz, então, o planejamento dessa transformação? Bom, primeiro, definir os objetivos. Então, tá legal. Eu fiz todo esse processo, eu olhei onde é que eu preciso, para onde eu preciso ir, como é que eu vou, como é que eu não vou, etc. e tal, e estabelecer metas claras e mensuráveis, tá? E alinhar essa visão ao longo prazo em todas as camadas da organização, né? É fundamental de que, e aqui eu espero que vocês estejam entendendo, o seguinte, que em muitas organizações isso impacta frontalmente com os modelos de gestão e de liderança, não é? Então, ela necessariamente precisa ser algo mais democrático, no sentido de envolver toda a organização para que essa transformação aconteça de uma maneira cadenciada. E existem algumas ferramentas, o OKR é uma ferramenta também que nos ajuda a cascatear um plano de ação que vise atender um objetivo assim definido, né? Então, nós temos camadas de objetivos, todas elas interligadas entre si, aonde a combinação delas vai atender ao objetivo maior da organização. Mas esse entendimento ele precisa ser comungado, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser informado. E tem uma máxima que diz que o óbvio precisa ser dito, né? Então, isso impacta fundamentalmente e aí eu volto para a história da liderança, de ter um papel de catalisador e de apoio, né, desse processo como um todo. E dúvidas surgirão, receios surgirão, medos surgirão, mas é necessário ter essa clareza toda de objetivos, para onde nós estamos querendo chegar e por que nós estamos fazendo isso, para que nós tenhamos uma sinergia maior na soma dos saberes e das competências internas dentro da organização. E aí, muito bem. Aí eu vou desenvolver um plano de ação detalhado dentro da minha estrutura, e aí, como eu falei, o OKR é uma ferramenta que pode ajudar bastante, mas esse planejamento ele precisa estar concatenado com todos entre si. Não faz sentido, né, eu promover uma transformação numa área, no departamento, etc. E não fazer isso no restante, né? Lembrando que a tua organização ela tem diversos pontos de contato com o mundo externo, né? Então, é importante a gente entender de que a transformação ela vai impactar dentro da empresa e fora da empresa. Então, ter estratégias de comunicação,
de implementação, de desdobramento da transformação que você eventualmente esteja pensando é fundamental para isso. E, claro, alocação de recursos necessários para que isso aconteça. Então, quando a gente fala de recursos, claro, tem a questão do dinheiro, eventualmente, mas também de profissionais capacitados para aquilo, o que remonta à história da estruturação, da reestruturação organizacional. É possível que você não tenha as competências necessárias dentro da sua organização para que isso aconteça. É possível. Ou, como é possível, você tenha, mas não estava orientado para isso. Né? E aí é uma outra deixa para a gente fazer um rearranjo e seguir adiante. Você não consegue, você não vai fazer nenhuma transformação organizacional top-down e muito menos sozinho. Né? Então, essa forma de olhar, essa forma de entender essa narrativa toda, ela precisa ser calcada nessa premissa. Né? Então, se dentro da tua organização você tem silos dentro dela, é um ponto de atenção importante que pode te frustrar no processo de transformação organizacional. Né? Ou porque vai te levar ao insucesso, ou porque vai te custar muito dinheiro, ou muito tempo, ou tudo isso junto. Okay? Então, a estratégia ela precisa contemplar essas variáveis, todas as que eu falei até aqui, né? Mas precisa contemplar essas variáveis e ter, mais uma vez, os mecanismos de mensuração para essa jornada como um todo. Né? E criar, né, um cronograma de ação, definir prazos e marcos que sejam relevantes, importantes e que, claro, evidentemente, que façam sentido, né, que estejam conectados com a definição do objetivo, com o prazo que a gente estabeleceu, com a estratégia que a gente pensou e por aí vai. Uma ideia que não tenha um cronograma, que não tenha um plano de execução, é apenas uma ideia. Né? Então, se vocês... e isso também, parece que eu estou chovendo no molhado, e eu estou chovendo no molhado, mas está alagado por onde eu vejo. Porque tem muitas organizações que não saem do discurso. Né? E uma das causas disso é assim, como é que a gente põe o avião em voo? Né? Como é que a gente tira aqui do chão, né, do plano das ideias e põe ele para voar? Como é que a gente faz ele chegar onde a gente quer que ele chegue? Então, para isso, a gente precisa ter um combinado de esforços para que nos impulsione nesse sentido. Então, o cronograma ele tem um efeito substancialmente positivo no sentido de dar um norte ou ter parâmetros para que toda a organização, e quando eu falo de criação de cronograma, a gente pensar um projeto de transformação que vão ter suas subdivisões, claro que você vai ter isso destrinchado dentro da tua estrutura, dentro da lógica de negócio que você eventualmente tenha dentro de casa. Implementação da transformação. Então, mais uma vez, a comunicação contínua e efetiva. A transparência sobre o processo de transformação ela é fundamental. Sem isso, você dificilmente vai conseguir engajamento contínuo dos seus stakeholders. Para quem não sabe, os stakeholders são todos aqueles que dão sustentação ao seu negócio, né? E que têm um papel fundamental para dar o apoio que você precisa dentro da sua estrutura. Então, se você tem uma empresa de funding, por exemplo, um investidor que está por detrás disso, etc. e tal, a comunicação e a transparência ela é fundamental em todos os momentos. E, claro, não deixa de ser fundamental e importante, tão relevante quanto quando a gente fala para dentro de casa também. Tá bom? Então, nesse sentido, a gente pode considerar todo o nosso colegiado interno como nossos stakeholders para o projeto de transformação. Se só eu quero e minha camada de diretores todo não estiver alinhado, não estiver engajado, não estiver comprometida com esse processo, dificilmente eu vou ter sucesso nessa jornada. E, evidentemente, né, como um efeito colateral, trabalhar a gestão da mudança. Né? Talvez, eu vou me arriscar, vou atrever a dizer, talvez seja o mais difícil
né? Porque é o seguinte, como é que a gente prepara para uma mudança? Todo um colegiado que já está habituado a um modus operandi e tal. Então, você pode pensar em transformação organizacional por várias facetas, etc. e tal, mas de qualquer forma, uma transformação ela impacta no grupo de pessoas que vai ser, que vai sofrer essa transformação, né? E isso, trabalhar a gestão dessa mudança, ela é crucial, né? E eu volto a dizer, talvez seja o maior desafio é como é que a gente trabalha, né, que é a galera que fala do mindset, né, o nosso modelo mental para que tenhamos aliados nesse processo de transformação organizacional. Então, como é que a gente prepara os colaboradores para essa mudança? Então, e lá naquela análise, né, nos slides anteriores, quando a gente fala assim, bom, ok, eu preciso transformar, eu já vi o que eu preciso transformar, já vi para onde eu quero ir, etc. e tal, e eu olho para dentro de casa, deixa eu ver quais são as competências e habilidades que eu tenho instaladas dentro de casa. E é bastante possível que determinada camada de colaboradores ou determinados colaboradores que entregam um valor estimado para a organização não tem, naquele momento, aquela competência que a gente necessita. E aqui é um ponto interessante da gente fazer justamente essa avaliação, é o seguinte, e que entra no processo de recurso, né? Eu vou capacitar esse indivíduo para que tenha essa competência, né? Eu vou contratar fora, como é que eu vou fazer para isso aqui? O fato é, aquela competência X você precisa e você não tem, né? Então, isso precisa entrar no balaio para fazer toda essa estratégia e ver como é que você vai implementar. E entendam que tudo isso que eu estou falando vai, evidentemente, impactar no teu cronograma, na tua estrutura de custo, né, na tua assertividade e evidentemente, né, vai impactar no teu colegiado interno. Então, a gestão da mudança, e ela demanda, ela está diretamente conectada com a comunicação efetiva, transparente, honesta, e etc. E tal. E para isso a gente também precisa, se não tem, pensar em ter ou a desenvolver práticas de comunicação interna que sejam efetivas, né? Então, existem vários mecanismos, várias práticas que fomentam isso. Não é raro a gente ver empresas que têm os silos, que têm uma distância não física, né, mas de contato entre as camadas, né? Então, a diretoria que não fala, não conhece o seu chão de fábrica, os seus gerentes que não mal conhece os seus diretores e por aí vai. Então, isso ainda é, infelizmente, muito comum, né? Então, se você tem esse distanciamento, se você percebe esse distanciamento dentro da tua organização, comece a considerar esse ponto como um ponto chave e importante para que qualquer transformação organizacional ocorra de uma maneira produtiva e com sucesso. E o monitoramento constante. Então, de novo, né, os indicadores de processo, eles te dão métricas, né, eles te dão elementos palpáveis para você acompanhar se aquilo está indo ou não está indo. Porém, o monitoramento constante, ele te permite não apenas acompanhar se o planejado foi executado, como ele consegue te permitir também, te trazer novos insights, novas ideias que você ainda não havia imaginado. A diretoria, seja quem for, havia imaginado no momento zero. Não é? Porque esse dinamismo todo pode trazer novas descobertas, novos saberes, novas possibilidades que até então não foram descobertas. Ou pôr por água abaixo premissas que você tinha antes, hipóteses nas quais você se baseou antes. Então, uma coisa é eu fazer muito, né, e os indicadores de performance, a depender de como eles são construídos, ele pode te dizer o seguinte, olha, está dando cronograma, as coisas estão sendo feitas, mas o monitoramento constante, ele te permite visualizar isso, mas entender o seguinte, ok, nós estamos fazendo muito bem algo que não vai precisar, né? Então, esse monitoramento constante, com o olhar do mercado, essa constante observação, ela possibilita, ou ela traz a possibilidade, né,
de você rever aquele teu processo, né? Ou aquele direcionamento da sua transformação organizacional. Não tem tiro, eu diria que não tem tiro 100% certeiro, né? Um único shot que você dá e vai e resolve. E a partir daí, você fazer avaliações e fazer ajustes, né? Então, as métricas de sucesso, né? Você definir os indicadores-chave de desempenho, vai fazer o monitoramento regular desses resultados e, como eu falei, de avaliar os impactos e as surpresas que possam decorrer disso daí. O feedback contínuo, e aqui tem um negócio que é interessante, né? Que é para muitas empresas, pode ser uma quebra de paradigma, que é envolver o teu mercado externo, o teu cliente nesse teu processo, né, de desenvolvimento. Então, é como você falasse o seguinte: olha, estou desenvolvendo um produto absolutamente novo e eu quero que você participe desse desenvolvimento. Né? Algumas metodologias, como o Design Thinking, por exemplo, defende essa ideia. Né? Para muitas organizações, isso é aviltante, né? Isso é impensável. Né? Mas isso começa a cair por terra na medida que a gente vai entendendo que como a gente interfaceia com o universo mais forte de uma maneira muito mais intensa, né? Eu posso trazer, por exemplo, meu fornecedor para dentro desse processo, né? Para que ele entre nessa cadeia de transformação e ele colabore também com isso. Então, olha só, o feedback contínuo, ele traz a coleta de opinião interna e, sugiro, que externa também. Né? E com isso, você vai continuamente identificando áreas de melhoria contínua, ou de aprimoramento contínuo. Interação e adaptação, que é o que é? Perceba o seguinte, né? Tudo isso impacta, né, ou demanda por aquela questão de cultura organizacional que eu falei logo no início. Né? Então é o seguinte, olha, um dos aspectos nós vamos começar tudo desenhado, tudo bacana, etc., mas tudo pode mudar. Né? Isso é uma verdade cada vez mais verdadeira, né, nesse processo de transformação. Né? Por quê? Porque essa lógica de construção, fazer enquanto, né, o learn by doing, né, aprender enquanto está fazendo, traz essas possibilidades. Né? Então, fazer ajustes do plano conforme vai sendo necessário. Então, isso pode ser cortar alguma coisa e implementar outra. Né? Ou pode ser jogar por terra. Não deu. Não é esse o caminho. E aí, de novo, com a história da cultura organizacional, é da gente ter a habilidade de aprender com o erro, rápido e barato. E o que eu vou fazer com aquele erro? Então, muda toda uma característica ou uma premissa de empresa onde o erro é um elemento punitivo. E ele passa a ser entendido, enxergado como o erro é uma parte do processo de aprendizado. Isso muda tudo. Né? E, claro, aqui eu não estou falando do erro proposital. Estou falando do erro que acontece em decorrência desse desdobramento de um ajuste ou de uma transformação organizacional. Um outro aspecto é a geometria dessas transformações, que é uma bacana para a gente ver o seguinte: como é que a gente encara esse troço todo? Né? Como é que a gente olha para essas diferentes vertentes? Né? Então, um é a rotação, né? Então, a aplicação de rotação em processos organizacionais. É de pegar o cubo e girar ele de várias posições. Né? É lançar perspectivas das quais a gente nunca lançou até então. Por algum momento, e aí assim, olha, a gente vamos escrever aqui no papel de pão, que está tudo bem, vamos rotacionar todo o nosso modelo de negócio, toda a nossa lógica de negócio, toda a nossa missão, nossa visão. Dificilmente você muda os valores, mas a sua visão e missão podem modificar. E para isso acontecer, que a gente chama de geometria de rotação, de eu mudar, olhar o lado escuro da Lua, né, do globo, né, que é assim, lançar outras visões. E isso é substancialmente interessante. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz que o peixe não vê a água, né? A gente está lá no modo contínuo, a gente está naquela operação, etc, etc, etc.
conhece muito daquele segmento, conhece muito daquele mercado, mas em algum momento a gente fica escravo desse universo, não é? E a geometria da rotação permite a gente olhar sobre diferentes óticas, sobre diferentes prismas, né? A mesma lógica que a gente está. E isso traz outras possibilidades, pode trazer outras possibilidades, né? De reinventar a tua empresa, o teu serviço, o teu produto, seja o que for. Então, é assim, por um momento, deixa isso aqui do lado e eu vou rotacionar e vamos pensar tudo diferente. Imagina que você vai começar, a tua empresa tem 50 anos, você vai começar do zero, né? Como que seria isso? Como é que ela aconteceria? Abrindo mão de verdades já pré-estabelecidas e já muito consolidadas. E aqui a gente não está dizendo para você jogar fora, não é isso. É para a gente lançar olhar para lados que a gente eventualmente não tenha olhado aí ainda. E isso vai trazer para a gente, para o corpo diretivo, um processo de reflexão, né? Então, para a gente analisar o que a gente tem, diante do que a gente está, quais são as inovações que são possíveis, etc. E talvez, espero que já esteja evidente que esse processo, tanto de rotação quanto de reflexão, eles não vão acontecer se você já não tiver um alinhamento interno. Todos aqueles passos anteriores que eu comentei, né? Então, assim, existe uma predisposição da gente olhar para o novo. Existe uma necessidade, uma predisposição, o interesse da gente, em algum momento, abandonar, vamos chamar aqui de velho, para almejar o novo. Mas o novo a gente ainda não sabe, né? E a gente está imaginando, etc. E tal. Então, tem uma dose de coragem, né, de desprendimento muito grande. E para isso acontecer, quer dizer, essa reflexão, ela precisa ser fluida, não é? Ela precisa possibilitar que as ideias tenham fluidez antes do julgamento. Então, existem práticas para que isso aconteça, mas, mais uma vez, isso não vai acontecer se você tiver uma empresa segmentada, uma empresa onde a comunicação não é fluida, uma empresa muito estruturada ou hierarquizada de uma maneira tal que isso afete a comunicação interna da organização, né? Onde as pessoas não entendem o porquê e para quê, como que as coisas vão acontecer. Então, tudo aquilo que a gente já falou é essencial para que essa reflexão aconteça em todas as camadas. Talvez no segundo slide, eu falei que a transformação ela abrange toda a organização, né? É preciso que abranja a organização, porque a transformação ela não é algo, como eu falei, estanque. Ela é contínua e deve ser contínua, né? E é claro, você pode ter saltos muito grandes, como saltos sutis que vão te levando além e além. E como é que eu escalo, né? Pensar o seguinte, como é que eu escalo aquela solução que eu pensei, né? Adotar soluções em diferentes escalas organizacionais, que lembra que a gente vai fazer gradualmente, etc. e tal, e eu ter, então, flexibilidade nesta implementação. E, claro, agora sim, eu vou ter flexibilidade, essa escala ela vai aparecer em decorrência de toda a análise que foi feita anteriormente, né? Em cima de uma estratégia, e ela vai, mais uma vez, ela vai passível de ser ajustada, reajustada, etc. e tal. Né? Mas a partir daí, como é que eu vou lá na frente? Eu costumo dizer, né? Como é que lá na frente as paralelas devem se encontrar. Né? Então, e é importante ter esse cenário, essa visão do todo, né? E mais uma vez ter um cadenciamento interno para que isso, esse desejo, né? Esse objetivo seja alcançado por todos, por toda a organização. Okay? Quais são as influências socioculturais de uma transformação? Né? Então, a gente tem um impacto de demanda social nas práticas empresariais. Né? Então, adaptação de novos valores culturais. Então, olha só, pessoal, a gente tem exemplos recentes, né, de empresas cujo CEO foi numa rede social, falou um monte de impropérios,
eu não vou nem dizer quem é, nem nada, porque não é o caso, mas que fez com que a sua empresa fizesse isso aqui. Né? Por outro lado, muitas empresas começam, por exemplo, a tratar a questão de diversidade e inclusão como nunca antes foi tratado. Né? Começa a tratar a questão de gênero, a questão de raça, que eram elementos que não eram sequer considerados, sei lá, se a gente pensar 30 anos, por exemplo. Né? E isso é o quê? Isso também faz parte de uma transformação organizacional, né, que tem o seu respaldo aqui no aspecto, né, no recorte sociocultural. Né? Que lembrando, as organizações elas interagem com o meio. Né? E aqui a história da diversidade e inclusão ela entra nessa esteira. Né? Por quê? Porque as empresas, como as empresas são um microcosmo, né, um pequeno mundo do mundo lá fora, né, elas vão espelhando novos modelos culturais da onde elas estão inseridas. Então, diversidade e inclusão, ela não veio, penso eu, acredito eu, como um modismo, ela veio como algo que é um elemento de sustentação para as organizações. E abrindo um parênteses, diversidade e inclusão é um dos elementos que faz parte do ESG, né? O Environment, que é meio ambiente, social e governance, de governança. Então, dentro do aspecto social, a questão de diversidade e inclusão está lá inserida. E a responsabilidade social, né? Que está sendo introjetada e manifestada pelas organizações. Algumas manifestam, mas não praticam, outras estão efetivamente trazendo essa prática, né, da responsabilidade social. Eu sempre digo o seguinte: as empresas têm uma razão social, né, todas elas. E quando eu falo isso, eu falo para além do objetivo de gerar lucro. Né? Ok, é isso mesmo, então, mas elas têm uma razão social. Né? Elas são um instrumento extremamente importante de qualquer sociedade para dar sustentação à vida de um povo. Né? Então, a responsabilidade social começa a ser entendida de uma outra forma. Né? E ela também não surgiu do nada, ela surgiu por força de estímulos externos, né? De mercado, das comunidades, né? Da própria sociedade civil, etc. Então, é uma forma das empresas e do mercado consumidor. É uma forma que as empresas estão entendendo como é que eu reajo a isso. Né? Então, elas estão cada vez mais amadurecendo esse conceito da responsabilidade social. E tudo isso aqui faz parte também de uma transformação organizacional. Né? Eu falei bastante de tecnologia, mas é claro que não se resume à tecnologia. Eu preciso tomar um gole de água, gente. Perdão. Mas não se resume à tecnologia. Né? É claro que não. Mas tem um aspecto muito mais abrangente. Aí eu volto para os primeiros slides que eu comentei ali. Né? Transformações tecnológicas e inovação. Pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer, onde é que a gente pode ter isso aqui? Em pesquisa e desenvolvimento, a gente pode ter isso em prototipagem e testes. Então, a depender do que você faz, você tem uma base tecnológica que te alavanca muito isso, né? Te permite sair da frente com custos muito inferiores. Implementação e escala, porque você tem a tecnologia te ajuda a escalar isso de uma maneira, entre aspas, mais inteligente, né? Porque tecnologia trabalha com volume de dados que nenhum ser humano é capaz de trabalhar, né? Tem os famosos algoritmos que funcionam com uma agilidade e uma rapidez muito grande. O que eu preciso ter para fazer frente a isso? Eu preciso ter a habilidade de fazer pergunta e a habilidade de contestar a resposta. Né? Porque a tecnologia, e aí como a gente está falando de transformação de tecnologia, a tecnologia ela é um burro inteligente. Ela vai fazer muito bem feito aquilo pela qual ela foi ensinada a fazer. Né? Mas ainda tem um ser humano que vai ter um papel decisivo, primordial, na tomada de decisões. Quais são alguns desafios que a gente vê, então, num processo de transformação? Resistência à mudança. Isso é fato, acho que eu até comentei aqui. Né?
o ser humano tem medo daquilo que não conhece. Né? Então, a resistência à mudança, e ela, via de regra, ou comumente, começa dentro de casa. Por isso que reforça tudo que eu já comentei até. Escassez de recursos, esse é um ponto também importante, né? E como é que a gente salva algumas empresas, mas os recursos são limitados. Né? Como é que a gente prioriza os recursos que são limitados dentro de um processo de transformação? Por onde que eu começo? Quanto que eu estou disposto a investir de recursos, e não apenas de dinheiro, né? Dinheiro, né? O tempo que acaba sendo dinheiro, recurso humano e por aí vai. E complexidade organizacional, né? Que acaba caindo um pouco na resistência à mudança, né? Que é o seguinte, que a depender do tamanho da sua organização, isso vai levar ainda mais e mais tempo, isso vai ter mais e mais resistência, isso vai trazer mais e mais complexidade para esse processo como um todo. Né? Então, e por isso a história da gente ir gradualmente, a gente pensar numa escala e fazer prototipagem, etc. Porque isso vai permitir a gente, à medida que vai implementando, vai errando, vai acertando e vai descobrindo o caminho. E quando chegar lá, volta de novo, né? Porque é um processo cíclico. O que a gente tem, então, como oportunidade nessa jornada de transformação? Inovação de produtos, né? Desenvolver ofertas que sejam únicas. Né? Porque é bastante possível que hoje, você que está me assistindo, no seu mercado, no seu nicho, talvez não exista alguma oferta de algum produto que seja aí do teu métier e que, se houvesse, seria o pulo do gato. Né? Tecnologia te ajuda bastante, a transformação organizacional te ajuda muito nisso. Né? A história do GPS é sustentabilidade. Então, o eco-friendly, né? A história da gente ter uma preocupação com o meio ambiente, ela inclusive, também faz parte do ESG, né? Mas ela tem um impacto na reputação corporativa, que, por sua vez, pode ter um impacto substancial na cotação na Bolsa de Valores, ou lá na Nasdaq, ou seja onde for, né? Na captação de investimentos de recursos, no ranqueamento da tua organização, no teu posicionamento de mercado e por aí vai. Né? Então, não é uma questão aqui, quando a gente fala de sustentabilidade, tem a ver, óbvio, com o meio ambiente, não é abraçar a árvore, né? Mas é a sustentabilidade do negócio, inclusive. Né? E que se conecta com a história da razão, da responsabilidade social também. Né? Eu trago para mim esse pilar de sustentabilidade. E, claro, também me traz a oportunidade de expansão global, de entrar em novos mercados, né, que eu hoje, eventualmente, não esteja atuando. Né? E olha só, e aqui está ressaltado, né, adaptação a diferentes culturas e demandas. Então, eu espero que eu tenha deixado claro de que, especialmente nessa parte aqui, que você, para atuar com diferentes culturas e para você ter adaptação, adaptabilidade para isso, etc., tudo aquilo que a gente comentou até agora vai se somar e vai te ajudar a isso daqui. Porque você não vai se adaptar só porque você quer, né? E o mercado também não vai se adaptar a você só porque você acha que deve. Essa coisa precisa ser trabalhada, precisa ser introjetada com a gente. Fechando aqui, né? Então, ou seja, qual é a reflexão, né? De fazer uma avaliação do que você está pegando aqui hoje, né? Dessas visões aqui que a gente está compartilhando com você, traz isso para dentro da tua empresa, começa a discutir isso, olhe com a lente da verdade para dentro da tua organização, veja, identifique aonde a transformação é necessária dentro da sua organização. Planeje esse processo como um todo e vai para a ação. Esse acho que é o tripé fundamental. Refletir, comungar isso internamente, ter isso bem dissecado, a partir daí fazer um planejamento e implementar o planejamento. Para quem gosta de ler,
Para quem quiser se aprofundar nisso, eu deixo 3 dicas de livros aqui, né? Fica à disposição. E eu termino dando meu muito obrigado. Para quem quiser, estão aqui meus dados de contato. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu que tenho que agradecer, Roberto. Isso é sensacional. Como? Não entendi. Picotou, François. Eu acho que eu estou falando que essa sua apresentação foi Não está me ouvindo? Tá Não está picotando um me pouquinho, mas vai lá. Vamos lá. Estou dizendo que essa apresentação foi sensacional, é uma Obrigado. apresentação fora de série, e Obrigado. que vai ser extremamente útil para a gente fazer a nossa continuidade. Quer dizer, eu vejo aqui oportunidade de grandes aprofundamentos que nós vamos ter no próximo ano nas nossas novas apresentações. Quer dizer, cada um desses itens que você colocou podem gerar grandes caminhos para a gente se aprofundar, porque eu tenho certeza que as pessoas que vão ver essa sua apresentação vão entender que é uma jornada. Essa jornada tem muitas etapas e essas etapas Sim, todas precisam ser aprofundadas. Isso é sim. material para muita conversa, para muita profundidade que nós vamos colocar aqui no nosso futuro. Eu acho que tem um fator muito importante que você falou e que a gente tem que olhar com um olhar mais específico, principalmente pensando em Brasil, né? Há muitas transformações que são feitas e que são só visando uma questão de eficiência, mas que não existe uma profundidade na questão da eficácia, né? Então, você falou uma frase muito interessante, assim, a gente faz muito bem a coisa errada, né? Isso Não tá bom, precisa. nós somos eficientes em fazer alguma coisa, mas nós estamos fazendo do jeito errado, estamos fazendo sem a eficácia que a gente precisava ter. Eu acho que o Brasil, principalmente, está passando por esse momento, né? Um momento de entender de que a eficácia daquilo que está sendo feito precisa ser repensada, né? Essa é uma transformação não só organizacional, mas é uma transformação do pensamento geral dos executivos dos governos desse nosso país. Então, eu espero que as pessoas comecem a olhar um pouco melhor, não só todas essas etapas dessa jornada que você está colocando, mas com um objetivo de uma eficácia maior dentro daquilo que a gente está fazendo nas nossas organizações no Brasil. Eu agradeço muito essa sua explanação e não sei se Obrigado, eu. alguma outra pessoa que está aqui nesse momento, aqui ao vivo com a gente, se eles também querem fazer algum tipo de colocação. Professor Marcos, Rogério, Celso, fiquem à vontade. O que eu iria falar, você acabou de falar, falou na minha frente. Eu concordo com tudo que a pessoa falou. Você sabe voltar para casa? Estamos no bom caminho. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. É isso aí. Está sendo. Bom, Já saímos. tá gravando aqui. Acho que podia parar. Roberto, se não for abuso, quero pegar uma dica contigo. Que o maior desafio do processo de transformação é a pecinha chamada ser humano, né? E a gente vem discutindo aí a questão da choque de gerações, e eu entendo que foi agravado aí com a questão da pandemia, que mudou o modelo de trabalho do presencial para o home office, para o híbrido, anywhere office. Então as pessoas já não se comunicavam presencialmente. E agora, pela distância da tecnologia, talvez piorou essa relação humana, né? Você consegue. Ou melhorou, né? Ou melhorou, né, Celso? É, Eu estou hoje em Auckland, na Nova Zelândia, e estou participando aqui com vocês. é. Você sabe, Celso, que eu acho o seguinte, duas coisas. Né? Primeiro que conflito de geração sempre existiu. Né? Possivelmente nós aqui um dia ouvimos
do nosso pai ou da nossa mãe, assim, na minha época não era assim, né? Ouvimos isso. Então, o conflito de geração sempre existiu e acho que sempre vai existir. Eu acho, por um outro lado, que nunca nos comunicamos tanto. Porém, como diria o Zygmunt Bauman, né, do mundo líquido, a comunidade, e aí você está falando dessa nova geração, etc., é tudo muito fugaz, né? É tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo e o que hoje me serve, amanhã não serve mais, né? Se você se eu não, sei lá, as redes sociais, etc., e tal, eles são um elemento que elas não determinam comportamento. Na verdade, acho que o comportamento é que foi trazendo essa oportunidade das redes sociais existirem, né? E essa celeridade toda, você pode ver, tem produtos, cara, que duram muito pouco tempo. Já tem que ter outro nome. Então, a gente está vivendo uma era na humanidade de muita celeridade. Claro que você tem países e países, lógico, mas eu acho que assim, e aí olhando para dentro das organizações, eu penso que a gente se comunica mal. A gente não tem transparência, a gente não sabe ouvir, né? Porque é um baita desafio, né? Eu estava fazendo um treinamento segunda-feira na empresa e caiu um pouco nessa discussão, né, da nova geração. Assim, olha, a gente não pode esquecer o seguinte: essa nova geração que a gente está demoniando aí, primeiro, nós é que fizemos, né? Nossa geração é quem fez essa que está aí. Segundo, esses caras, eles vão consumir o teu produto ou o teu serviço. E esses caras vão trabalhar na tua empresa. Então, amigo, é o seguinte: ou você aprende a lidar com esse contexto e com esse universo, ou você vai sofrer, né? Eu já tive um cliente, cara, que tinha assim, o grande problema dos caras era que eles tinham uma camada eles mesmos chamavam lá dos dinossauros, né? Que era uma galera que estava lá 30, 40 anos, etc e tal, né? E uma camada gigantesca, assim, de estudantes, né? Não só de estagiário, mas de uma moçada nova. O que acontecia? Essa empresa pagava para o cara estudar, etc e tal, pagava tudo, o cara ia, estudava, se formava e caía fora. O cara não conhecia o chefe, entendeu? Então, assim, essas barreiras de comunicação, é como o François falou, o cara está em Auckland, né? Se eu quisesse fazer isso aqui com um grupo de chineses, eu poderia fazer com tradução simultânea pela própria inteligência artificial. Quebrou a barreira, né? Qual é o meu desafio? É entender a cultura, estou falando chinês, né? É entender a cultura do chinês. Esse é meu desafio. Como é meu desafio entender qual é a minha cultura. Tem coisas que para o brasileiro tudo bem, para o europeu não, para o chinês não, para o americano não, sei lá, não é? Então, esse entendimento, essa visão de mundo, do aqui e do agora, isso eu acho que é uma questão que permeia a não comunicação efetiva, né? Eu, 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 Efetiva. eu vou acrescentar uma coisa, juntando as duas coisas, né? O que o Celso falou e o que o Roberto respondeu. A gente pouco falou, e aqui o Roberto não tinha esse foco, de falar sobre a inteligência artificial. E com certeza a inteligência artificial veio para ficar e ela veio para transformar, né? E muito se fala a respeito do quanto o ser humano, então, poderá ser substituído em função da inteligência e Ah, tudo mais, e não é o caso aqui da gente se aprofundar nisso. Isso com certeza vai ser um painel, um workshop que nós vamos desenvolver, talvez mais do que um. Mas dando um panorama geral sobre aquilo que o Roberto acabou de dizer, nenhuma inteligência artificial é capaz de substituir o homem nesta função, que é a função do entendimento do outro.
esse entendimento do outro é algo que só o ser humano vai conseguir fazer. Então, eu acho que a inteligência artificial como ferramenta, ela é extremamente importante, é uma realidade, não há como fugir, assim como é uma realidade os choques de gerações, as diferenças das gerações. Claro. Eu acho que justamente, Celso, o que a gente está tentando ver aqui, que o fator humano na transformação organizacional é talvez o mais importante, não há dúvida nenhuma. Todas as outras ferramentas, aquelas que o Roberto falou agora, todos os processos, todas as questões que a gente tem ao longo dessa jornada giram em torno das pessoas. Cada organização tem um tipo de liderança, tem um tipo de situação histórica, né? Seja ela do início, uma startup, seja ela uma empresa centenial, ela tem uma realidade histórica que é em função das pessoas. Não é em função de mercado, não é em função de produto, não é em função de tecnologias, de processos, sem nada. É em função das pessoas que fizeram mercado, produtos, tecnologias, processos em torno daquilo que elas acreditam. Eu acho que a palavra valores, ela é bonita, mas eu vou aqui encher um pouco aquilo que o professor Marcos sempre fala, que é a palavra propósito. O propósito da organização gira em torno das pessoas. E é o que a gente tem que pensar como que as pessoas estão se transformando, quer dizer, a transformação organizacional, ela gira em torno desse propósito, que está alojado nas pessoas. Acho que a gente tem muito material para conversar. Vamos ter mais um workshop, fazendo já propaganda aqui, temos mais um workshop ainda dentro dessa série de inicial, né, que é do ano de 2024, agora em dezembro, e estão todos convidados, segunda a quarta-feira do mês de dezembro, a gente vai fazer mais um, onde a gente vai estar mais ou menos fechando esse ciclo inicial, onde a gente conversou sobre o que é transformação, onde ela se localiza, como que faz essa jornada e vamos finalmente usar o último workshop. Só para fechar, François, você deu uma deixa legal aqui, né? Dessa coisa do impacto da inteligência artificial, né? E de uma certa rejeição de uma boa parte da população, que é normal. A agricultura na humanidade era feita, o arado era feito por cavalo. Daí veio a máquina a O vapor. boi. E aí veio a máquina a vapor. Cavalo perdeu o emprego para a máquina a vapor. Então, a inteligência artificial vai tomar, né, fazendo uma analogia bem porca aqui, né? Não está mais gravando, não, né? Tá gravando, Tá, tá sim. gravando. Tá gravando? Vamos encerrar ainda. A inteligência artificial ela vai tomar, né, fazer essa analogia, o lugar do boi, né? Ou seja, aquelas atividades que são passíveis, que são repetitivas, etc, etc, com certeza vai ser tomado, né? Eu gravei um curso para o Santander, para pequenas e médias empresas, para startups, sobre adoção de inteligência artificial, os passos todos, se você tiver depois de interesse, eu posso compartilhar com vocês. Essa analogia é muito boa, porque quem tocava o boi era um ser humano que estava atrás. Depois, quem tocava a máquina a vapor é um ser humano que está atrás. Hoje, quem toca os drones é um ser humano que está atrás. Então, no fundo, toda a tecnologia ela vem como ferramenta, ela não vem como substituição daquilo que o ser humano pode fazer. E acredita E se que um dia ele se... E há quem diga que E se um dia ele se... a inteligência não é artificial, né? Porque fui eu que fiz, então ela é humana. Exatamente. E se um dia a inteligência artificial chegar ao ponto de se dominar e ainda vai precisar de alguém para consumir aquilo que a inteligência artificial vai fazer. Então, o ainda Harari tem tudo defende isso. essa ideia, viu? O Marcos, pode falar, por favor. Tive que levantar a mão, porque a conversa está tão boa. Falar. Mas eu queria fazer uma pergunta de ordem mais geral. Nós já elogiamos o Roberto, eu queria reiterar o elogio, não só quanto ao conteúdo, sobre a qualidade do material. Obrigado, professor. Cumprimentar o Celso também, por estar conduzindo essa série, né?
O que eu queria comentar é o seguinte: eu tinha pensado que, ao término dessa série, a gente deveria abrir um espaço numa reunião do núcleo para informar o pessoal, as outras pessoas do núcleo, o como é que foi essa série, as nossas próprias impressões, etc. E aí, para fazer isso, eu tenho duas alternativas. Eu espero terminar a série, que vai terminar na segunda semana de dezembro, aí vem Natal, vem férias. Quando a gente for falar sobre isso, vai estar em fevereiro, ninguém mais lembra do assunto. A outra alternativa seria aproveitar uma brecha que a gente tem, que é daqui a 15 dias, dia 27 de novembro, a gente dar um feedback para a reunião do núcleo, apesar de ainda não ter acontecido a última, mas acho que não vai mudar muito as nossas impressões. Então, eu queria saber se vocês concordam em fazer para isso, o Celso e o François, ou pelo menos um dos dois, deveria estar presente nessa reunião, para fazer sentido esse feedback, né? Então, eu queria saber o que vocês acham disso. Vale a pena? Deixa para o ano que vem? O que vocês acham? O meu problema, professor Marcos, é que no dia 27 de novembro, às 10 da manhã, que é normalmente quando acontecem essas reuniões aí, para mim vai ser 4 da manhã do dia 28. Então, Tá mais eu, fácil. eu, é, Ah, eu ainda vou estar na Nova Zelândia. Mas eu concordo, eu acho que é uma boa E a gente daí, fazer professor? isso, a Vai gente dormir às 4 conversa. da manhã? Você não acorda às 4 da manhã, não? Eu posso fazer, não tenho nada para fazer, né? então, Então, sim, eu sei é, o que é. mas a gente acho que pode ser feito sim, e eu acho que é uma boa ideia, e até eu não sei, eu acho que o último evento que nós temos, que inclusive provavelmente vai ser eu mesmo que vou apresentar, ele vai acontecer antes do Natal, é realmente um período realmente difícil de a gente na continuidade conseguir reunir todo o grupo mesmo. Então acho que a ideia é boa, professor Marcos, vamos tentar fazer, vou tentar me organizar. Eu não sei exatamente em que lugar da Nova Zelândia eu vou estar, provavelmente eu vou estar na Ilha Sul, lá em alguma fazenda, né? Não sei onde vai ser. Mas, ou então estou tomando um vinho em alguma vinícola, né, que eu vou Celso, estar visitando. Mas isso é. Celso, Essa é uma informação desnecessária, viu, François? Uma É só informação para pôr um pouco de inveja. desnecessária. Senhores, então, ao avançar do horário, eu quero fazer a sugestão de a gente fazer um fechamento, as considerações finais, pedir a Isso. palavra também do Rogério, coordenador do JAPTEC, e só reforçar que o encerramento desse primeiro ciclo de workshops do JAPTEC vai ser no dia 11 de dezembro, tá bom? muito bom. Vocês. Rogério, por favor. Bom, pessoal, eu tive uns problemas técnicos aqui, então eu acabei caindo, entrando atrasado, mas eu acho o seguinte, esses workshops eles trazem uma gama de informação muito grande, um detalhamento muito grande e que contribui com as organizações, contribui com as pessoas com um conhecimento que está cada vez mais escasso, né? Hoje, o Roberto falou de inteligência artificial, e quando a gente fala de transformação organizacional e fala de inovação, a inteligência artificial está convergindo todo mundo para um ponto só, né? Acaba ficando todo mundo igual, né? Porque a base de dados é a mesma. Então, ela estatisticamente, os algoritmos vão lá e estatisticamente pegam as informações mais relevantes iguais e para todo mundo. Então, isso acaba fazendo, com certa maneira, se perca um pouco de criatividade. O ser humano vai ter que aprender a lidar, né, nesse processo aí, em usar a inteligência artificial com inteligência humana, né, para poder continuar trazendo inovações, senão nós vamos ficar aí vai ficar todo mundo fazendo tudo igual, seguindo tudo igual. Então, eu deixaria que esse workshop nosso aqui, ele continue trazendo informações relevantes, informações importantes, né? Não só
simplesmente passar informação, mas provocação de reflexões, né? Que eu acho que é o mais importante, fazer com que todo mundo reflita sobre o momento atual, reflita sobre o que está fazendo dentro da sua organização, reflita sobre determinados aspectos. Então, era isso que eu queria deixar de mensagem. Bom, Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Vamos encerrar, Celso? não. Vamos. Quer fazer suas considerações Muito... finais, ô Roberto, para a gente fechar Ah, chave de ouro? Não, eu só posso agradecer, né? Para mim, eu juro que eu estava meio tremendo assim. Eu falei, eu vou falar na frente desse povo todo aí, que os caras bom, só tem tubarão, né? Imagina, Com calibre alto, né? Quem sou eu, né? imagina. Mas para mim foi o Celso, muito obrigado, que você deu um apoio legal. E foi uma honra. Acho que a gente aprende, né? Quanto mais a gente vai falando assim, mais a gente vai aprendendo as coisas. Então, eu espero ter contribuído, né? Para quem for assistir o vídeo, Muito. que isso desperte interesse e desperte um olhar transformador. É isso. Muito bom. Bom, Excelente. Roberto, mais Muito uma vez, obrigado, pessoal. desculpa aí, gratidão aí pela sua disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento. Eu que Ponto de agradeço. vista enriquece a nossa série de workshops aqui, dessa iniciativa. Muito grato a todos e até a próxima. Tamo até. junto. Um abraço a todos.